Olá, meus amigos, tudo bem? Continuando a nossa aula, Nossa aula sobre a Lei 12.772 de 2012, uma lei que é o Plano de Carreiras e Cargos, o famoso PCCS dos professores da União, ou seja, do Magistério Federal. E agora nós vamos abordar o capítulo 2. O capítulo 1, eu faço mais um reforço para vocês. O capítulo 1 é muito importante, porque o capítulo 1 vai dar uma noção para vocês do que trata esse plano de carreiras, ok? Vem comigo aqui. O capítulo 2, tá, da lei, ele vai tratar sobre o ingresso. Professor, o que é o ingresso? É o provimento inicial. Professor, o provimento inicial, o que significa? A entrada do servidor, no caso o professor, na carreira do magistério superior. Lembrando para vocês que nesta lei nós temos duas carreiras, então nós vamos ter sempre duas sessões. A sessão 1 vai tratar do magistério superior e a sessão 2 vai tratar do ensino básico. Mas preste atenção, muito fácil. Tá? A ideia central, as regras mestras aí que vão nortear esse ingresso são as mesmas para as duas carreiras, tanto do magistério superior e tanto para o ensino básico. Bacana? Vem comigo aqui, né? Vamos lá, então vamos lá. Artigo 8º. O ingresso na carreira de magistério superior ocorrerá sempre no primeiro nível de vencimento da classe A. Parou. Ó, sempre na classe A. Então você vai ter classe A. Ok? Ó, classe A, ó, primeiro nível, A1, tá aqui. Sempre na classe A1. Lembrando para vocês que nós temos aqui o auxiliar, ok? Nós temos aqui o assistente A, e nós temos o adjunto A. Esse auxiliar é o cara para o nível, para a graduação e especialização, o assistente para mestre e o adjunto adjunto A, que é para doutores, ok? Então sempre entra na classe A1. Lembrando que somente nessa lei, somente nessa carreira do magistério superior, nós temos aí 3 denominações para a classe A1. Bacana? Fechou? Nós vamos ver mais adiante, que no próximo parágrafo, o seguinte, que o provimento inicial sempre será de regra geral, aqui ó, regra geral, será o título de doutor. Tá? A gente vai ver mais por isso aí. Professor, o que mais que diz aí o parágrafo 8º? Então, o parágrafo 8º, ele vai definir que todo mundo que vai entrar na carreira vai ter que entrar no A1. Tá? O parágrafo 8º diz o seguinte também, ó, mediante aprovação em concurso público, olha aí, tá? Concurso público de provas e títulos. Esse concurso público é para obedecer à nossa Constituição Federal, tá certo? De 1988, especificamente o artigo 37, os seus incisos. Bacana? Então, o artigo 37 da Constituição, que diz que o provimento inicial dar-se-á através de concurso público de provas e títulos. Bacana? Fechou? Então, tá aí para vocês, né? Então, aqui, vamos lá, provimento. Então, regra A1. Ok? O que diz aqui? Temos o seguinte, o provimento sempre vai ser na A1. Regra geral, o parágrafo 2º vai falar que é sempre no adjunto A. Fechou? E aí nós temos o quê? Nós temos aí nós vamos ter aí o seguinte, nós vamos ter agora uma regra que vai quebrar a titulação do doutor. Vem comigo aqui. Então, parágrafo 2º, vamos lá. Olha só. O concurso público que trata o caput tem um requisito de ingresso, o título de doutor na área exigida do concurso. Então, regra geral, o cara vai entrar no A1, tá? No A1. Espera um pouquinho, porque tem mais uma explicação, porque tem uma exceção onde o cara vai poder entrar no auxiliar e no adjunto, e no assistente, perdão. 2. O concurso referido no caput poderá ser organizado em etapas, conforme dispuser o edital.
de abertura do certame, que estabelecerá características de cada etapa e os critérios eliminatórios e classificatórios. Ou seja, ele pode ser por várias etapas, e assim é o concurso de professor do Magistério Federal. São várias etapas. Primeira etapa, prova do conhecimento, uma provinha de X. Segunda fase, ele tem que ministrar uma aula, que é a prova prática, depois a prova de título e assim por diante. São várias etapas para o provimento. O parágrafo 3º é um parágrafo muito importante, tá certo? Que ele fala o seguinte, olha só, a Instituição Federal de Ensino poderá dispensar do edital do concurso a exigência do título de doutor, vírgula. Professor, aonde que está exigindo o título de doutor? No artigo 8º, parágrafo 1º. Olha comigo aqui, ó. O concurso público que trata o CAPT tem o requisito de ingresso, o título de doutor na área exigida do concurso. Então, ele pode dispensar. Em quais situações? Essas situações, digo para vocês com bastante conforto, que são situações aí que podem ser cobradas em concurso, com certeza o examinador gosta dessas exceções, gosta da palavrinha dispensar. Ó, tá certo? Substituindo para o título de mestre, ou seja, assistente A, de especialista ou diploma de graduação auxiliar, quando se tratar de provimento para a área de conhecimento ou em localidade com grave carência de detentores de titulação acadêmica de doutor. Professor, então quando que a instituição pode, professor? Quando que a instituição pode, né? Quando que ela pode, professor, dispensar? Quando se tratar de provimento para a área de conhecimento ou em localidade com grave carência de detentores da titulação acadêmica ou doutor. E isso acontece muito. Por exemplo, você vai em determinada região, que lá nós não temos, lá na região não tem doutores disponíveis. Então, se tem um cargo vago, não tem doutor disponível, você abaixa o requisito. Pode. Por quê? Porque o artigo 8º, parágrafo 3º diz isso. Só que ainda tem o seguinte, tem que ter uma autorização. Quem que vai autorizar essa dispensa? É o reitor? Não, não é o reitor. Olha só, conforme decisão fundamentada do seu Conselho Superior. Então, um Conselho Superior vai tomar a decisão se vai dispensar o provimento do cargo de doutor. Pronto. Eu tenho certeza que com essa explicação aí fixou esse conteúdo na sua cabeça e você não vai errar mais. Bacana? Vem comigo, vamos continuar aqui. Agora, então o artigo 8º da lei, ele vai tratar do provimento de quem? Vai tratar do provimento da carreira do magistério superior. Nós já sabemos, sempre no A1. O A1 do magistério superior tem 3 categorias, de baixo para cima. Fala comigo. Isso, auxiliar. Segundo, assistente A. Terceiro, adjunto A. Todos no nível 1, A1. Esses caras serão A1. Regra geral? Doutor. Pronto. Professor, pode quebrar essa regra, dispensar a regra do doutor? Pode. Quebrando a regra do doutor, pode exigir semestre ou graduação ou especialista. Pode. Se tiver o quê? Carência de profissionais na localidade. Com autorização de quem? Do conselho diretor, ok? Do conselho superior da universidade. Pronto. E agora o artigo 9º, nós vamos tratar daquele cargo isolado. Professor, o cargo isolado, perguntando para você, meu amigo, minha amiga, o cargo isolado, o provimento será no A1? E aí? Ô, professor, agora complicou. Claro que não. Por que claro que não? Porque o professor isolado é um cargo isolado, titular, o cara já entra lá na E. É titular livre, lá em cima. Tá? Esse aqui já entra no último nível, né, fazendo uma equiparação no último nível e classe aí da carreira. Vamos lá. O ingresso no cargo isolado de professor titular livre do magistério superior ocorrerá na classe e nível únicos, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos no qual serão exigidos. Então, tá aí. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, o cara, para entrar num cargo isolado, muito importante, ele terá que ser submetido ao concurso público, conforme o disposto do artigo 37. Aliás, o concurso público é a prova é o mecanismo de provimento de ingresso nessa lei aqui e 99% das leis de carreiras, ok? Vem comigo aqui. O que tem que ter o cara? Pô, o cara tem que ter o título de doutor, bacana, né?
ele tem que ter 10 anos de experiência ou de obtenção do título de doutor, ambos na área do conhecimento exigida no concurso, conforme disciplinado pelo Conselho Superior de cada instituição federal de ensino. Vamos lá, 3 requisitos. Primeiro, concurso. Segundo, doutor. Quanto tempo? 10 anos de experiência. Prof, isso cai, concurso cai. Vamos lá, regras do concurso. O concurso público será definido no caput, será organizado em etapas conforme dispuser o edital de abertura do certame e constituirá de prova escrita, prova oral e defesa de memorial. Tá? Olha que interessante aqui, o provimento aqui dele, já o legislador já cobrou um pouco mais dele. Tem que cobrar? Tem, porque esse cara aqui é o cara, já vai entrar lá em cima, cargo, ele vai ser professor titular livre, lá em cima, não vai precisar progredir nada. Ele está no topo da categoria, né? Olha a coisa interessante aqui, o legislador já disse que no concurso o cara vai ter que fazer prova escrita, prova oral e defesa de memorial, né? Muito importante, porque esse requisito é somente para o cargo de titular livre. Se eu fosse examinador, eu ia pegar esse ponto aqui, muito importante, né? Parágrafo 2º. O edital do concurso público que trata este artigo estabelecerá as características de cada etapa e os critérios eliminatórios e classificatórios do certame. Tranquilo. Terceiro, o concurso para o cargo isolado titular livre será realizado por comissão especial composta. Então, olha só, a comissão do cara é especial. Tá? Outra característica única, tá? Quem que vai compor, atenção, no mínimo, 75% de profissionais externos, de fora, para poder avaliar. Então, é 25% de profissionais aí, vamos colocar uma continha de padeiro, de quê? De membros da instituição, e 75% de membros fora da instituição, porque para poder ter condições aí de avaliar esse cara, né? É muito difícil você encontrar aí pessoas para avaliar esse cara. Nós temos do ato do Ministro do Estado da Educação. Então, aqui são as formas de provimento do cargo de titular. Observe-se o seguinte, que ele é mais rigoroso. Claro que é mais rigoroso, porque o cara já vai entrar lá em cima na crista da onda. Bacana? Pronto. Então, essas aqui são as regras de ingresso de quem? Da carreira de magistério superior. Tá? Magistério superior, que inclui 2 cargos, os cargos de carreira do magistério e os cargos isolados, que é o titular livre, que é o artigo 9º. Professor, e o que está faltando agora nesse capítulo? Está faltando nós falarmos exatamente agora do ensino básico. Tá? Do ensino básico, que vai seguir também a mesma lógica e a mesma estrutura. Então, o artigo 10 e o 11º, tá? O 10º e o 11º, nós vamos aí praticamente aí, vamos recordar os anteriores. 10º, o ingresso nos cargos de provimento efetivo de professor de carreira. Tá? Uma coisa que eu quero falar uma coisa para vocês, tem aqui, provimento efetivo, cara. Dica de concurseiro profissional. Provimento efetivo sempre através do Instituto do Concurso, tá? De professor de carreira do magistério de ensino básico, técnico e tecnológico, falei corretamente, e da carreira do magistério do ensino básico federal ocorrerá sempre no nível 1 da classe D1, mediante aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a Constituição Federal. Ou seja, essa carreira aqui, como a outra, né? Tá certo? Você tem o quê? Né? Você tem o D1, você tem o D2, você tem o D3, você tem o D4 e você tem o titular. Não é isso? Assim que funciona. Aqui são os níveis, né? É assim que funciona? O que ele está falando? Você sempre vai entrar nessa posição, no D1, nível 1. Está aí para você, sempre nessa posição. No outro, sempre no A1. Só que no outro
é uma diferença muito grande. Você tem 3A: auxiliar, assistente e adjunto. 3A, né? Olha que legal, né? Ok? Você tem que saber disso. Uma diferença muito grande. Fechou? 10. Apagando aqui, né? Então, segue a mesma estrutura, a mesma lógica. A única diferença aqui que no cargo D do professor, nós temos o quê? Nós temos o cara aí que... Nós temos o cara que é o seguinte, né? Nós temos o cara aqui, que o A, ele só tem 3 e o D só tem 1, né? O concurso público que trata o CAPT será resistido o diploma de nível superior em degraduação. De novo, olha aqui. No outro cara, tá? O parágrafo 2º do outro cara exigia título de doutor para o cara entrar no adjunto A1. Aqui, ele no classe A, ele só exige o nível de graduação. Parágrafo 2º. O concurso referido no CAPT poderá ser organizado em etapas conforme dispuser o edital de abertura do certame. Tranquilo. Parágrafo 3º. O edital do concurso público que trata este artigo estabelecerá as características de cada etapa do concurso público e os critérios eliminatórios e classificatórios do certame. Tranquilo, nada a explicar. Professor, e agora? Agora, como seguindo a lógica, o artigo 11º vai tratar do ingresso de quem? Do professor titular. Tá? Aí, 11º, artigo 11, o ingresso no cargo isolado de professor titular livre do ensino básico, técnico e tecnológico ocorrerá na classe e níveis únicos, mediante aprovação em concurso públicos de provas e títulos, na qual serão exigidos. Ou seja, novamente, o cargo titular vai ser o quê? Vai ser sempre através de concurso. Como ele é único, isolado, não tem movimentação, né? Primeiro, o que vai exigir? Mesmo critério do outro. Título de doutor e 10 anos de experiência e obtenção do título de doutor, ambos na área do conhecimento exigido no concurso, conforme disciplinado pelo Conselho Superior de cada instituição federal de ensino. Parágrafo 1º. O concurso público referido no CAPT será organizado em etapas conforme dispuser o edital de abertura do certame, consistirá na prova escrita, prova oral e defesa de memorial. Mesmo critério do titular do magistério superior, tá? Mesma coisa, né? Ok. 2. O edital do concurso público que trata este artigo estabelecerá as características de cada etapa e dos critérios eliminatórios e classificatórios do certame. Tranquilo. Agora, o parágrafo 3º do 11 vai falar do quê? Da comissão especial que vai conduzir o concurso do professor titular, seguindo a mesma regra do magistério superior. Qual que é a principal diferença? Qual que é a diferença do titular da carreira? É que vão exigir 75% de membros externos à instituição federal. Vamos ler. O concurso para o cargo isolado de titular livre será realizado por comissão especial composta, no mínimo, por 75% de profissionais externos à instituição federal de ensino, nos termos de ato do Ministério do Estado de Educação. Bacana! Então, nós concluímos assim o capítulo 2º. Então, o primeiro capítulo diz o quê? Diz as regras gerais sobre o plano, muito importante. O capítulo 2º vai dizer o quê? As regras de ingresso. Tá? Sempre, dica para vocês, sempre no A1 ou no D1. Lembrando que o A1 nós temos aí o auxiliar, o assistente e o adjunto A. Tá? Que, regra geral, doutor, se não, aquela... A gente já falou sobre isso aí, você tem que saber essas regras. Agora, o capítulo 2º, 3º, ele vai dizer o seguinte: quais são as regras de movimentação da carreira, né? Então, nós temos aqui a tabela, cara. Tá? Isso aqui, eu chamo esse princípio, sabe de quê, cara? Vamos falar para ele, então, desenvolvimento da carreira. O que é isso? É movimentação na estrutura de carreira. Sempre teremos 2 sessões. A primeira sessão, magistério, a segunda, educação básica, né? Você tem assim, não é assim que são? Ó. Esse cara aqui é o titular, tá? Ó. Titular. Aí nós temos aqui, né? A, 1, 2, 3. Puxa, fiz errado aqui. Ó. A, B, C, D.
né? Aqui nós temos 3 categorias. Aqui nós temos o assistente. Aqui nós temos o adjunto. Aqui nós temos o associado, né? Aqui é um só, né? Não é assim que funciona? Ó. Não é? É assim que funciona? Tá. O que acontece? Eu sempre falo que o desenvolvimento da carreira é bola de neve. Bola de neve só cresce para cima. Então o cara só vai, ó, para cima. O objetivo de todo mundo, de todos os planos de carreira, não só desse, é o cara chegar sempre no último nível e classe, né? Não estou colocando nesse sentido aqui porque é assim que é estruturado. Então, essas aqui vão ser as leis, as regras de quê? Ah, professor, quais são as regras, professor, de mudança de classe, né? Mudança de classe, nós estamos falando de quê? Ó, de promoção, ó. De promoção. Aqui, agora, neste capítulo que vamos falar essas regras. Professor, e as mudanças de nível, professor? As mudanças de nível, nós estamos falando de progressão. Então, nós temos promoção e nós temos progressão, tá certo? Então, aqui, essas são as regras, né? Ó, bola de neve, sempre para cima. Aqui são as regras, né? Tá, você sabe que o provimento inicial, sempre no A1 ou D1, né? No D1. D1, sempre, né? Vamos ler comigo. O desenvolvimento na carreira de magistério superior ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. Então, o desenvolvimento da carreira, 2 institutos, da progressão e da promoção. O parágrafo 1º vai explicar para vocês quais são esses requisitos. Ó. Para o fim do disposto no caput, ó, progressão, progredir, é a passagem do servidor para o nível e vencimento imediatamente superior dentro da mesma classe. Atenção, pegadinha de concurso. Então, a progressão sempre será na mesma classe. Comigo aqui, meus alunos. Ó, vou colocar aqui, ó, o A e o B, certo? Nós temos aqui 2, 1, certo? 2, 1. Fazendo aqui um exemplo hipotético para vocês. Ó, atenção. O cara, progressão. Então, ele sai daqui, ele vem para cá. Morreu. Ele não tem mais como progredir na classe A. Morre aqui. Para ele progredir na classe A, ele vai ter que subir para a classe B. Ele tem que ser promovido. Então, nós vamos ter aqui regras dele sair de 1 para 2 e nós vamos ter regras para o cara sair do B para o A. Do B para o A vai ser promoção, tá certo? Então, ele tem aqui, mesma coisa aqui, ó, ele tem que vir para cá. Tá? Para ele passar para outra classe, ele tem que cumprir as regras entre classes, que são as promoções. Então, ele morre ali, morre no 2. Tá? E acontece? Acontece. Tá? Vamos embora, né? Então, isso aqui é... Então, atenção. Progressão é sempre na mesma classe. Marquem esse cara aqui. Mesma classe. Isso cai em concurso. E a promoção é a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente, na forma descrita. Então, do quê? Entre classes e outro na mesma classe. Ok? Ó, para outra subsequente. Bola de neve, sempre subindo. Ok? 2. O parágrafo 2º, ela vai dizer as regras de progressão, que são 2 regras. São 24 meses no mesmo número, no mesmo nível, e mais avaliação de desempenho. Vem comigo aqui. A progressão na carreira de magistério superior ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta lei e observará, olha a palavra, cumulativamente, ou seja, você tem que ter o cumprimento dos 2 requisitos para você se movimentar dentro do nível. Tá? Primeiro, cumprimento do interstício, que é o tempo de serviço, de 24 meses de efetivo exercício em cada nível. Olha que palavrinha mágica. Efetivo exercício. Professor, eu estou afastado, professor. Se você está afastado, você não está em efetivo exercício. Qual que é o tempo? 24 meses. Isso cai em concurso? Isso não cai, isso despenca. Pode ter certeza disso, né?
Professor, qual que é o outro critério? Olha aqui, ó, aprovação em avaliação de desempenho. Pronto. Então, para você progredir, você tem que ter o interstício, que é o tempo de efetivo exercício. Qual que é o tempo? 24 meses. Bacana, fechou? 10. E aí, professor, o que mais? E você tem que ser submetido à avaliação de desempenho e, claro, que você tem que ser aprovado na avaliação de desempenho. Feito isso, você vai se movimentando. Ou seja, a moral do treino, 2 anos, pulinho, pulinho, pulinho. Pronto. Olha aí, maravilha de ser servidor público, né? Bacana? Graças a Deus, né? E isso é bom, tá? E quem tem determinação consegue chegar lá. Fechou? Pronto. Professor, se o parágrafo 2º falou as regras de progressão funcional, então o parágrafo 3º vai falar das regras da promoção. Exatamente. Comigo aqui? Opa, o que eu fiz aqui? Não está certo, né? Então, só para voltar aqui, vou explicar para vocês. Então, aqui, magistério superior, nós temos, claro. Então, o nível é aqui, ó. Isso que é o nível, ó. Certo? Ó. O nível não passa, ó, tá? O nível não passa, entendeu? O nível não passa de classe, tá? Agora, o classe é esse cara aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é classe. Isso aqui é classe. Fechou? Então, nível e classe, tá? O cara que é o titular não tem progressão de nível e não tem promoção. Por quê? Porque o cara já está, único, só tem aqui. Tá? É cargo isolado. Por isso que fala cargo isolado. Todo cargo isolado é aquele cargo que não tem movimentação na carreira. Tá? Na carreira. Parágrafo 3º. Agora a gente vai falar da promoção. Comigo aqui. Ocorrerá observado o interstício de 24 meses no último nível de classe, antecedente àquela na qual se dará a promoção, e ainda nas seguintes condições. Vou ler de novo. A promoção ocorrerá observados o interstício de no mínimo 24 meses no último nível de classe, antecedente àquela para a qual se dará a promoção e ainda nas seguintes condições. Professor, o que significa isso? Comigo aqui. Vamos colocar um caso em concreto aqui. O cara entra no A1, ele está aqui, ingresso. Tá? Depois tem um tal de programa de aceleração aí para você progredir. A gente vai explicar, mas vamos explicar esse cara aqui. Tá? Aliás, vamos pegar outro caso aqui. Não, vamos aqui. Tá aqui. Entrou aqui. Aí, 2 anos, avaliação de desempenho, ele passou para o 2. Está aqui. Professor, e agora ele pode progredir mais no A? Não, morreu. O que está dizendo ali? Para você mudar de classes, você subir de classe, você tem que ficar, olha só, 24 meses, tá? No último nível da classe anterior. Então, ele tem que ficar 24 meses no A2 para progredir. No assistente, para você ir para o C, você tem que ficar 24 meses no B2. Para você ir para o C, para o D, você tem que ficar aqui, no C4, 24 meses. Ok? Para você pular para o outro, você tem que ficar 24 meses no associado, para você selar. Isso que está dizendo. Então, o primeiro requisito é questão de tempo. Só que o tempo, ele diz o seguinte, o tempo tem que ser 24 meses no último nível da classe anterior. Isso que está dizendo. Professor, é só isso? Não, tem outras condições. Por exemplo, agora, ele vai passar cada condição, tá certo, de cada um. Da classe A para a classe B, a denominação do professor assistente ser aprovado em processo de avaliação de desempenho. Ou seja, ele tem que ficar 24 meses no A2 e ser submetido à avaliação de desempenho e ser aprovado. Pronto, aí ele vai para o B. No C, ele tem que ficar 24 meses no B2, certo? E aí, para a classe C, com a denominação do professor adjunto, ser aprovado em processo de avaliação de desempenho. Pronto, ele vai para o C. Aí no C estão 4 níveis, né? C1, C2, C3, C4. Então ele vai lá, o que acontece no D? Ele tem que ficar
24 meses no C2, né, com denominação de professor associado, só que aí ele tem outros requisitos. Para ele chegar no D, ele tem que possuir o título de doutor e ser aprovado em processo de avaliação de desempenho. Então, está aí para vocês. Então, para o cara ir para o D, ele tem que ter 4 requisitos, tá? 3 requisitos. Ele tem que ficar 24 meses no C4, ele tem que possuir o título de doutor e ele tem que ser aprovado no processo de avaliação. Ou seja, o processo de avaliação é em todos. Fechou? 10, né? Comigo aqui. Tá? Para a classe E, com denominação de professor titular. Então, agora é o seguinte, ele vai sair da classe D e ele vai para a classe E. A classe E é professor titular. Quais são as regras? Gente, as regras aqui têm que se aproximar daquelas regras do ingresso do cargo isolado. Por quê? Porque esse cara aqui, ele faz parte da carreira, a remuneração, a estrutura serão a mesma. Lembra do cargo isolado? Ah, professor, do cargo isolado eu lembro, professor. O cargo isolado são 10 anos, ele tem que ser doutor e tem que ter 10 anos de experiência, não é isso? Então, olha aqui comigo. Olha só. O cara, para entrar na D, ele tem que ter doutor. A D tem quantos níveis? 4. 4 vezes 2, 8. Aí tem que ficar mais 2 anos no C4 para passar por 8 mais 2, 10. Então, você cumpriu os 10 anos, né? Então, você tem que ter título de doutor, claro. Aqui, automaticamente, você tem que ter os 10 anos com título de doutor e ser aprovado em processo de avaliação de desempenho, tá? E lograr aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica, produção profissional relevante ou defesa de tese acadêmica inédita. Então, ele tem que ser algo de conhecimento inédito para ser agraciado com o título de professor titular. Bacana? Então, está aí para vocês aí, né? A promoção. Parágrafo 4º. As diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e promoção serão estabelecidas em ato do Ministério da Educação e do Ministério da Defesa, conforme a subordinação ou vinculação das respectivas instituições federais de ensino, e deverão contemplar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão cabendo aos conselhos competentes no âmbito de cada instituição federal de ensino regulamentar os procedimentos do referido processo. 5º, o processo de avaliação para acesso da classe E é titular, com denominação de titular, será realizado por comissão especial composta por, no mínimo, 75% de profissionais externos da instituição federal de ensino, nos termos do ato do ministro da Educação. Mesma regra de controle de qualidade, né? Comigo aqui. Os cursos de mestrado e doutorado para fins previstos neste artigo serão considerados somente ser credenciados pelo Conselho Nacional de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente. Claro, ele tem que pegar o quê? A titulação que seja suficiente, a titulação que seja reconhecida pelo próprio governo. Então, título de mestre e doutorado, somente aqueles reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação. E se ele fez lá fora, esse título tem que passar por uma revalidação, revalidados por instituição nacional. 13. O que acontece no artigo 13? O artigo 13 chama-se um pulinho, tá? Um pulinho, um benefício para o pessoal. Como assim, professor? Eu até agora expliquei para vocês o seguinte, tá? Até agora expliquei o normal. O normal é o cara entrar no A1, aí ele vai para o A2, depois ele vai para o B1, depois para o B2, B3, B2, depois parou, vai C1, C2, vai indo, né? Então, o legislador, o Poder Executivo com o legislador, definiu um programa de aceleração. Creio eu que seja o seguinte, para reter mais os profissionais, né? Você coloca ele na posição mais acima da tabela,
ganha mais, então você consegue o quê? Reter mais esse profissional da universidade. Deve ser essa a concepção. Os docentes aprovados no estágio probatório, olha só, nós temos o estágio probatório definido pela Constituição Federal. Os docentes, o que é docente? São os professores aprovados no estágio probatório do respectivo cargo, que atenderem os seguintes requisitos de titulação, farão jus ao processo de aceleração de promoção. Então, isso aqui é uma exceção no sistema de desenvolvimento, ele vai dar um pulinho, né? Então, primeiro requisito, para o cara ter direito a esse programa aí de aceleração da promoção. Ó, promoção. Falou da promoção, estamos falando entre classes. Nós estamos falando de qual carreira? Magistério superior. Então, é A, B, C, D e E. Tá? Então, primeira coisa, tem que ser aprovado no estágio probatório. Tá? Primeiro, ele foi aprovado, ele entra no A1. Para o nível inicial da classe B, com denominação de professor assistente, pela apresentação de titulação de mestre. Pronto. Para o nível inicial da classe C, com denominação de professor adjunto, pela apresentação de titulação de doutor. Então, está aqui para você. Passou o estágio probatório, entrou no A1. Tá? Entrou no A1. Se ele tiver o título de mestre, depois do seu estágio probatório, ele passa para B. Ou seja, ele vai direto para B. Ele ganhou aqui o tempo e o esforço da classe A2. Valeu a pena? Com certeza. Professor, mas ele protocolou lá um DR, um doutor. Pro melhor ainda. Ele vai sair do A1, tá? E ele vai para o C1. Ele pula o B, que é o B1 e o B2. Professor, é bom, então estuda, galera. Bacana, fechou? Então, isso que é o tal do processo de aceleração da promoção, penso eu que foi criado para estimular, reter mais pessoas, para colocar o cara lá no meio da carreira, para motivar os profissionais. E, claro, diminuir a evasão, né? Parágrafo único. Aos servidores ocupantes de cargos de carreira do magistério superior, em 1º de março de 2013, ou em data de publicação desta lei, se posterior, é permitida a aceleração da promoção que trata este artigo, ainda que encontre-se em estágio probatório no cargo. Então, aqui ele está dando uma ampliada no direito. Tá? 13A. O efeito financeiro da progressão e da promoção que trata o artigo 12, 12 que vai dizer as regras de promoção e progressão, ocorrerá a partir da data em que o docente cumpriu o interstício e os requisitos estabelecidos em lei para o desenvolvimento da carreira. Isso é justo, né? Então, você passa até direito quando você cumpriu o interstício, que é o tempo. Pronto. Agora nós vamos estudar a seção 2 do capítulo 3º. Essa seção 2 diz o seguinte, nós vamos falar da carreira agora do ensino básico. E aí, prof? Cara, mesma ideia do magistério superior, mesma ideia, mesma concepção, vai ser através de promoção e progressão. Pronto. 10. Professor, o senhor explica fácil? Cara, eu gosto de mais explicar essas coisas aqui, porque, eu, como disse para vocês no começo da aula, o professor vivenciou isso na pele, eu redigi várias leis de carreira, eu ocupei cargos, é uma experiência bacana. Então, 14. A partir da instituição do plano de carreiras e cargos de magistério federal, o desenvolvimento da carreira do magistério de ensino básico, de técnico e tecnológico ocorrerá mediante progressão funcional, progressão é entre classes, e promoção, né, progressão é dentro das classes, e promoção é nas classes, né, na forma disposta nessa lei. Pronto, tranquilo. O parágrafo 1º, ele vai conceituar o que é progressão, o que é promoção. Mesmo conceito do item anterior. Vamos lá. Para os fins do disposto do caput, progressão é a passagem do servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe. Dentro de uma mesma classe. E promoção é a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente na forma desta lei. Então, temos aí progressão e promoção. Fechou? 10, né? Vamos lá. Então, lá, galera, um exercício para vocês aí, né?
sobre essa Lei 12.772, que trata sobre o magistério federal, né? De acordo com o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, Lei 12.772 e suas alterações, o desenvolvimento na carreira do magistério de ensino básico, mediante progressão funcional vamos lá, vamos para as explicações, né? Então, primeiramente, tá? Esta lei aqui federal, você já deve saber que ela trata de duas carreiras. Ela trata do magistério superior, que é basicamente destinado para as universidades, e de ensino básico destinado para os institutos federais, ok? Aí ele fala o seguinte, lá no capítulo 3º da lei, ele fala do desenvolvimento da carreira. O desenvolvimento da carreira se dá através de dois institutos, da promoção e da progressão. O cara aqui, o examinador, no comando da questão, ele quer que você saiba sobre a progressão funcional. O que é a progressão? Progressão, nós temos que falar, é níveis, né? É o quê? É a movimentação entre os níveis dentro da mesma classe. Comigo. A passagem do servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro da mesma classe. E aí, professor? Com certeza, essa aí é a resposta correta. Então, o gabarito é a letra A, tá? Não tem nem o que falar, foi Ctrl+C e Ctrl+V. Então, o gabarito é a letra A. Professor, vamos dar uma olhada na lei? Sim, vou aqui, rapidão para vocês, olha só. Então, é através da... capítulo 3º, seção 2 da lei, 12.772, artigo 14, diz progressão e promoção. Parágrafo 1º, ele vem conceituar, olha só. Para o fim do disposto no caput, progressão é a passagem do servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro da mesma classe, ou seja, foi Ctrl+C e Ctrl+V. E promoção é a passagem do servidor de uma classe para outra subsequente na forma da lei. Então, nós temos aqui a letra A, né? A letra B, no caso aqui, passagem do servidor de uma classe para outra, esse cara aí vai ser o quê? A promoção. Então, nós temos aqui o gabarito, a letra A. Cara, muito fácil, muito tranquilo, ok? Vamos lá. O parágrafo 2º, ele vai tratar do quê? Das regras de progressão. Professor, as regras de progressão lá do magistério superior, quais eram? 2. 24 meses mais AD, avaliação de desempenho. E aqui, mesma coisa. Na progressão da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, ocorrerá com base nos critérios gerais estabelecidos nesta lei e observará cumulativamente, ou seja, obrigatoriedade de 2 requisitos. Quais os requisitos? 1. Cumprimento do interstício de 24 meses de efetivo exercício em cada nível. Isso aqui é a progressão funcional. O que mais? AD, aprovação de avaliação de desempenho individual. Então, o cara tem que ter AD e mais 24 meses. Detalhe, efetivo exercício, tem que trabalhar. O parágrafo 3º vai tratar do quê? Da promoção. A promoção ocorrerá, observados, o interstício mínimo de 24 meses no último nível de cada classe antecedente àquela para a qual se dará a promoção e ainda as seguintes condições. Ou seja, mesma coisa, mesmo modus operandi do anterior. Então, se o cara quer ir para a classe D, por exemplo, ele tem que ficar 24 meses aliás, ele quer para a classe D3, né? D4, ele quer para a classe D4, porque aqui não é letras A, B, C e D. A, B, C, D e E é lá para o magistério superior. Aqui a estrutura de carreira você já deve saber. É D1, D2, D3, D4 e titular. Tá? Então, se o cara quer ir para o D4, ele tem que ficar 24 meses no D3, 4. 4 é o nível. É isso que está dizendo. E mais o quê? Mesma coisa, A para D2, da D1 para D2, ser aprovado em processo de avaliação de desempenho. 3, para a classe D3, ser aprovado em processo de avaliação de desempenho. D4, ser aprovado em processo de avaliação de desempenho. Então, está aí para vocês.
Lembra-se que lá no outro, para o cara ir para a classe que vale o D4 aqui, que seria professor associado, que seria o D, ele teria que ter o título de doutor. Aqui não tem esse requisito. Bacana? Dada a característica do cargo. Vem comigo aqui. E para a classe de titular, o titular, que vai ser o último nível e classe, né, tem que ser comparado ao cargo do cargo isolado, tem que ter os mesmos requisitos, né? Então vamos lá. Quais são os requisitos? Você já sabe, ó, doutor, né? Título doutor, ser aprovado em processo de avaliação de desempenho e lograr a aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção profissional relevante ou de defesa de tese acadêmica inédita. Então, ele quer o cara. Bacana? Então, fechamos aqui a promoção, né? Mesmas regras gerais do outro cargo. Olha só, as diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e promoção serão estabelecidas em ato do Ministério da Educação e do Ministério da Defesa, conforme a subordinação ou vinculação das respectivas IFZE, Institutos Federais de Educação, e deverão contemplar as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão, cabendo aos conselhos competentes, CONCEP e CONSUNE, no âmbito de cada instituição federal de ensino, regulamentar os procedimentos do referido processo. Ok? Parágrafo 5º. O processo de avaliação para o acesso à classe titular será realizado em comissão especial composta no mínimo 75% de profissionais externos à IF e será objeto de regulamentação por ato do Ministério. Ok, tranquilo, né? Ou seja, o cara por titular tem que ter uma comissão de avaliação especial, 75% dessas pessoas tem que ser fora da instituição e tem que ser também doutores aí, com amplo conhecimento para avaliar até se a obra do cara é inédita, né? Se ela é relevante. 6º, os cursos de mestrado e doutorado para os fins previstos neste artigo serão considerados somente ser credenciados pelo Conselho Federal de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados. Ou seja, mesmo critério. Bacana? Fechou? Professor, o outro cara teve aquele programa de aceleração para o magistério superior. E para as escolas técnicas também tem esse programa de aceleração? Também tem o programa de aceleração. Tá? Vem comigo aqui.